Paz do Senhor, meus irmãos, que o Senhor abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma lição da EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição é de número 10, que nos traz um tema, a última defesa de Jó. Como sempre, vamos também fazer a leitura do texto áureo da lição. Nos acompanhe. Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos. Meus queridos, o primeiro tópico da lição nos fala sobre Jó relembra o seu passado de glória. Nós já sabemos tudo aquilo que Jó vem enfrentando. Os seus amigos mais chegados o acusavam de pecado. Jó rebate as acusações, dizendo que sua consciência estava limpa e que ele não tinha cometido nenhum pecado para vir todos aqueles acontecimentos negativos na sua vida. Após ter passado algum tempo, Jó agora começa a relembrar o seu passado de glória. E quando ele relembra o seu passado, a primeira coisa que ele notou foi a sua comunhão, a comunhão que ele tinha com Deus. O capítulo 29 do livro de Jó nos diz, versículo 2, Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó agora lembra esse momento de graça, esse momento feliz, esse momento de comunhão com Deus. É muito importante na vida do patriarca. Coisa que o ser humano pode ter é ter comunhão com o Salvador. Nós sabemos que quando Deus ele abençoa uma pessoa, tanto na área financeira, como na área espiritual e como na área familiar. Mas para que tudo isso venha acontecer, você, eu, nós temos que manter a comunhão com Deus. Era isso que Jó fazia no passado. Ele tinha essa vontade de estar sempre ao lado de Deus, sempre vigilantes para não perder esta comunhão. E foi tudo isso que aconteceu no passado de Jó. Nós vemos que Jó, ele lembrou do passado, ele se recordou do momento de comunhão com Deus e de tudo aquilo que Deus já havia feito na sua vida. É muito importante também na vida de cada um de nós que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. No Salmo de número 103, no verso 2, nos diz, Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Assim também, queridos, o salmista fazia na sua vida. Ele recordava o que Deus havia feito. Quantos benefícios eu tenho lembrado e você também se lembra de que Deus tem feito em nossas vidas, né? Quantos livramentos, quantas coisas Deus nos fez viver de bom. Então, tudo isso tem que ser recordado para que a nossa fé se mantenha sempre ativa e, por cima disso tudo, o nosso coração esteja sempre gratos a Deus, lembrando do que Deus fez no passado, está fazendo no presente e também com muita fé e determinação nós sabemos que Ele vai fazer no futuro. Capítulo 29 do livro de Jó, versículo 4, também nos traz um grande ensinamento, quando nos diz, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Jó agora recorda do momento da sua mocidade. Ele já tinha um conhecimento sobre Deus, já andava nos caminhos do Senhor, se apartando de tudo aquilo que poderia prejudicar essa comunhão com o seu Deus. E ele recorda que durante a mocidade, Deus estava guiando os seus passos. Nós sabemos que esse período da vida, o período da juventude, é o momento que nós temos muitas dificuldades. Nós ainda estamos recordando, aprendendo as coisas, né? Esse período aí da vivência, nós aprendemos muita coisa em nossa vida. E Jó também estava passando esse momento. Mas ele recorda que no momento da mocidade, ele estava em plena comunhão com Deus. Quanto de nós? Eu mesmo me converti, ainda era jovem, quando eu me converti, e eu sei que eu passei por muitas dificuldades espirituais. Ainda estava amadurecendo espiritualmente
e também como ser humano. Ainda estava jovem, ainda estava no período da mocidade. E esse período é um período de descobertas. E nós, que somos cristãos, temos que nos apegar muito mais com Deus, que esse período que eu acredito, que nós somos muito mais tentados de quando outra etapa de nossas vidas. Mas Jó, ele se alegra de ter passado esse momento da mocidade em plena comunhão com Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, nos diz: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Aqui, querido Salomão, que escreveu esse livro de Eclesiastes, ele nos traz uma grande lição. Ele pede, ele ensina para que o jovem mantenha comunhão com Deus. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, nesse período que nós passamos de aprendizado, de descoberta. Esse é o momento que nós temos que entregar também a nossa vida ao nosso Deus. Então Salomão traz um conselho para que todos os jovens lembrem do seu Criador nesse período da sua vida. No capítulo 29 do livro de Jó, no versículo agora 5, ele nos ensina: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Aqui nesse versículo nos traz dois grandes ensinamentos do que Jó se recordava. Primeiramente, ele lembrou da comunhão também que ele tinha com Deus, quando Deus ainda estava comigo. Jó fala essa palavra, queridos, porque ele estava enfrentando essas dificuldades e porque ele também não achou apoio dos seus amigos. Então ele achou que não só os amigos dele, mas também Deus o houvera abandonado, pois ele clamou a Deus por resposta e até aquele exato momento Deus ainda não estava respondendo ao seu clamor. Então, de imediato, quando ele recorda o passado, ele lembra de quando ainda tinha comunhão com Deus. E a segunda parte desse verso nos diz que os seus filhos se assentavam com ele em redor da sua mesa. Isso fala da família abençoada que Jó tinha. Ele tinha seus 10 filhos e os seus filhos viviam em amor, em plena comunhão. Muito se alegrou de recordar o seu passado, passado de comunhão com Deus, passado de prosperidade na família, passado de prosperidade na vida financeira. E Jó também lembra de que a sociedade onde ele morava o reverenciava, pois ele era um homem justo, e muitos daqueles povos iam até ele para pedir conselho. Após toda essa recordação boa que Jó estava relembrando, ele agora volta-se para o presente e vê o estado que ele estava vivendo. Até mesmo os jovens zombavam dele e tinha ele como a escória da sociedade. No passado, Jó era honrado, mas aquele estado que ele estava vivendo no presente era um momento de muita dor e sofrimento. Todos haviam abandonado a Jó. Ele estava agora sentado sobre o pó e a cinza, lembrando do passado e vivendo o presente de tortura e de muito sofrimento. Meus amados, esta lição nos traz grandes ensinamentos. Jó, apesar de toda essa lembrança de glória do passado, ele está ainda sofrendo no presente, mas ele tinha certeza de que o Redentor dele estava vivo e que por fim se levantaria para o ajudar e também dar vitória. Assim, queridos, nós sabemos também que Deus ele vai atuar tanto na minha vida como na sua. E no momento de dificuldade, de provação, nós temos que ter a plena certeza de que Ele está conosco, Ele nunca vai nos abandonar. E no momento certo, Ele vai mudar a nossa vida e virar este cativeiro para uma vida de prosperidade e de bênção e de comunhão para com Ele. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos finalizando mais uma lição da Escola Dominical. Curta, comentem e compartilhem para que mais pessoas sejam alcançadas por esse tão grande ensinamento da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Shalom, povo de Deus.